Boa tarde. Quero antes de mais agradecer o convite que me foi feito pela organização do Encontro Internacional de Enfermagem Militar, aqui na pessoa do Sr. Moderador, o Tenente José Vilhena, que é sempre um prazer voltar a rever. Cumprimentar também os outros colegas que compõem esta mesa, o Tenente Paulo Sousa e a Sra. Enfermeira Ana Fonseca, da Ordem dos Enfermeiros, e cumprimentar também todos aqueles que nos estão a ouvir utilizando estas tecnologias que nos permitem hoje estar perto, mesmo estando muito longe. Fui então convidado para vir falar sobre esta ligação, que ligação eventualmente poderá existir entre a enfermagem militar e civil. Para mim, não é propriamente uma ligação, elas são duas faces exatamente da mesma moeda. E, slide seguinte, por favor. E, de facto, gostaria de começar esta nossa reflexão e esta partilha com todos vós, com esta definição, que é a definição de enfermagem do ICN, do Congresso. E esta definição permite-nos também perceber porque é que eu comecei por dizer que a enfermagem civil e a enfermagem militar são duas faces exatamente da mesma moeda, porque efetivamente aquilo que quer uma, quer outra, nesta aparente diferença procuram cumprir, está claramente retratado nesta definição e é também com este propósito e com este sentido que eu vou partilhar convosco algumas reflexões acerca da importância da ligação entre estas duas áreas da enfermagem. Seguinte, por favor, e seguinte novamente. Aqui, de facto, gostaria de vos pedir, se me permitem, que levássemos esta definição agora ao longo desta nossa conversa. Slide seguinte. E talvez começar por contar um pouco, muito rapidamente, sobre aquilo que são as mudanças e existências ao longo da história. Pode clicar, eu tenho aí vários pontos. Seguinte, outro, pode ficar aí. Tenho aqui vários exemplos daquilo que foram acontecimentos que mudaram a nossa história, que mudaram a forma como nos organizamos socialmente e que foram todos eles, de facto, momentos de grande dificuldade para quem eventualmente pretendia essa mudança, enfim, a abolição da escravatura, o voto das mulheres no início do século passado, dificuldade que houve, mas permitam-me aqui centrar fundamentalmente sobre a história da enfermagem, nomeadamente estas duas grandes senhoras na história da enfermagem, a Florence Nightingale e a Ethel Fenwick. Ora, se relativamente à Florence Nightingale todos nós, enfim, já ouvimos falar subjamente sobre a importância que ela tem na história da enfermagem, a Ethel Fenwick, embora mais ou menos contemporânea, ela era de cerca de 30 anos mais jovem que a Nightingale e tem um percurso muito, muito semelhante à Nightingale, naquilo que foi o seu envolvimento na enfermagem e o seu contributo para o desenvolvimento da enfermagem é muito mais desconhecida, nomeadamente da enfermagem em Portugal. Ora, eu costumo dizer, e permito uma expressão, que sou fenwickiano graças a Ethel, porque efetivamente, independentemente daquilo que a Nightingale trouxe de muito relevante para a história da enfermagem, a Fenwick colocou 3 pontos centrais na reflexão que fazia acerca da enfermagem e da necessidade do seu desenvolvimento, da criação, da promoção da sua autonomia, do seu reconhecimento social e económico, que foi muito além daquilo que foi a visão da Florence Nightingale. A Fenwick foi a criadora do Congresso Internacional de Enfermeiros, em 1899, no final do século XVIII, aquilo que nós hoje conhecemos por ICN, e que foi criadora porque ela tinha uma visão da enfermagem que, de uma forma muito, muito sintética, rodava à volta de 3 aspectos centrais. O primeiro, a enfermagem é uma profissão autónoma, e, portanto, que trabalha lado a lado com outras profissões de saúde de uma forma autónoma, com a mesma responsabilidade, com o mesmo respeito e com a mesma autonomia. É uma profissão de base científica, ou seja, a enfermagem ensina-se com base em evidência científica, com base naquilo que a ciência nos vai dando a conhecer e, finalmente, a enfermagem é
por estas duas características anteriores, capaz de autorregulação. E é precisamente esta capacidade que a Fenwick falava ainda no final do século XIX, permite, por exemplo, nós hoje em Portugal tenhamos uma coisa que se chama a Ordem dos Enfermeiros, que de alguma forma foi o reconhecimento do Estado português relativamente à capacidade dos enfermeiros se autorregular e, portanto, a criação da Ordem dos Enfermeiros. Ora, eu sou fenwickiano graças a Ethel precisamente porque estes três aspectos eram distintos daquilo que era a visão da Nightingale para a enfermagem. A Nightingale não via a enfermagem como uma profissão autónoma, a Nightingale defendia que o desenvolvimento de competências não tinha esta base científica, portanto era uma vocação, muito à imagem daquilo que era a vocação religiosa das diferentes organizações religiosas da época, portanto também obviamente a ver com a história, e a Nightingale não defendia, aliás houve grandes lutas intestinas entre as Nightingales, portanto as apoiantes para a Nightingale, e as apoiantes de Ethel Fenwick, relativamente a esta capacidade de autorregulação. As Nightingales defendiam que isso não era necessário. Ora, e muito rapidamente, quando nós olhamos para o mundo inteiro e percebemos as diferentes enfermagens que existem a nível mundial, percebemos que há uma enfermagem mais nightingaliana, nomeadamente aqui na Europa, nomeadamente no sul da Europa, e há uma enfermagem mais fenwickiana, por exemplo, os Estados Unidos da América, a Austrália, a África do Sul, o Canadá, e agora, cada vez mais, nos países nórdicos da Europa, esta visão mais fenwickiana. E, portanto, basta perceber um pouco aquilo que existe em termos de enfermagem pelo mundo fora, a autonomia que existe, o reconhecimento social, económico, o valor do conhecimento em enfermagem nestes diferentes países, para perceber também porque é que eu me digo fenwickiano. Slide seguinte, por favor. Ora, temos um conjunto de desafios, pode ir clicando para colocá-los todos, para não perdermos aqui tempo, obrigado. Temos aqui um conjunto de desafios, está bom, obrigado. Temos aqui um conjunto de desafios que vão nos sendo colocados enquanto enfermeiros, nomeadamente esta diretiva relativamente ao ensino da enfermagem na Europa, que é uma coisa muito complexa e que precisa, de facto, de ser profundamente repensada. Nós temos vários relatórios da OCDE que têm sido publicados nos últimos anos, que têm mostrado como, por exemplo, Portugal está muito aquém de responder àquilo que são as expectativas e as necessidades em saúde da população, em termos de força de trabalho de enfermagem. Temos novas necessidades em saúde, em diferentes crises sociais e económicas, mas também a especificidade que estamos todos a atravessar e que nos põe numa conferência virtual, que é esta pandemia do SARS-CoV-2, da Covid-19. Depois temos muitos desafios que têm que ser discutidos e nem sempre o são da forma mais construtiva, como, por exemplo, a prescrição por enfermeiros, uma prática baseada na evidência, a investigação aplicada à enfermagem, a construção de novo conhecimento, mas esta capacitação do sistema de saúde para respostas à situação de catástrofe e de apoio humanitário está na ordem do dia, também relacionado com aquilo que estamos todos a atravessar enquanto cidadãos, com a pandemia da SARS-CoV-2. E aqui, a enfermagem, no geral, tem muito a ver com aquilo que são as competências existentes na enfermagem militar. Slide seguinte, por favor. Pode ir clicando, por favor, para não perdermos aqui tempo. Obrigado. E essa reflexão é, de facto, importante também, tendo em conta aquilo que são esta mudança nos cuidados de saúde, que estamos já a assistir e que estamos a ser parte da construção de novas respostas. Enfim, poderia falar da literacia em saúde, a questão da sustentabilidade financeira que está permanentemente na ordem do dia, o envelhecimento da população portuguesa, que é, de facto, um problema imenso que temos que enfrentar, a questão do sofrimento mental, com quase um terço da população portuguesa em sofrimento mental atualmente, a doença crónica e os impactos que a doença crónica nos trazem, mas, eu diria, estes dois últimos aspectos, a estrutura de saúde comunitário-cêntrica, a sério e não no papel. Nós temos documentos fantásticos que nos dizem, bom, o nosso sistema de saúde é centrado na comunidade, mas isso não é a realidade que depois vemos, e, obviamente, um sistema de saúde centrado no cidadão,
que exista, portanto, para responder às necessidades do cidadão e não para responder a qualquer outros interesses, sejam eles corporativos, individuais, partidários, económicos ou outros quaisquer. E aqui também, aquilo que é a experiência de décadas daquilo que nós chamamos enfermagem militar é muito relevante para conseguirmos que, em conjunto, como corpo profissional, como enfermeiros, conseguimos responder a estas mudanças e conseguimos ter o papel relevante que merecemos ter e que, para além de merecer, temos capacidade para ter na resposta às necessidades de saúde. Slide seguinte, por favor. E, portanto, eu gostaria aqui de relembrar muito rapidamente que esta coisa dos enfermeiros a nível militar, nomeadamente dos enfermeiros oficiais, não é recente. Houve uma grande luta nas Forças Armadas para que ver reconhecidas estas competências dos enfermeiros. É para mim um prazer ter-me dirigido aos meus colegas José Vilhena e Braulio de Sousa como tenente. Isto significa que, de facto, de alguma forma estamos a corrigir uma injustiça de décadas, mas houve, como sabem, nomeadamente durante a Guerra do Ultramar, um corpo de enfermeiras paraquedistas que eram oficiais. E deixem-me aqui partilhar convosco uma história pessoal muito rapidamente. Eu cumpri serviço militar no início da década de 90 no corpo de tropas paraquedistas. E, na altura, já era enfermeiro, mas não fui incorporado como tal, e acabei por frequentar o curso geral de milicianos. Depois desse curso, fui colocado no curso de oficiais milicianos e, enfim, integrei a categoria de oficial miliciano durante o período em que cumpri serviço militar, serviço efetivo normal, que eram 2 anos à época. E pedi várias vezes aos meus superiores hierárquicos para ser despromovido a sargento, porque eu queria ser enfermeiro também naquele contexto. Por variedíssimos motivos fui sempre recusado e nunca me foi permitido, do ponto de vista formal, do ponto de vista oficial, exercer a enfermagem neste processo. Claro que, obviamente, acabava por ter, nomeadamente nos exercícios militares que fazíamos, alguma atividade nesse género, até como comandante de companhia, em que cheguei a assumir durante um curto período, mas, claramente, essa não era um reconhecimento formal. E isto colocou-me também a pensar sobre o porquê desta realidade, particularmente quando tínhamos esta história tão rica das enfermeiras paraquedistas, que são, de facto, para mim, em termos pessoais, um momento de ouro da enfermagem militar também. Felizmente, como eu dizia, essa situação está a ser corrigida, não sem muita luta, não sem muito o envolvimento de muitos amigos, grandes amigos, que eu tenho no corpo, nas Forças Armadas, enfermeiros nas Forças Armadas, mas de facto temos ainda um longo caminho, e este longo caminho não é apenas exclusivo daquilo que é o mundo castrense, é também um longo caminho para os enfermeiros no geral e para aquilo que é o reconhecimento do nosso valor, repito, social, económico, na área da investigação, também na área da assessoria e, portanto, na reorganização, no repensar o sistema de saúde que temos. Slide seguinte. E esta história conta-nos também isto. Reparem, um enfermeiro militar, e roubei este esquema aos senhores Finnegan e colaboradores, um enfermeiro militar tem um conjunto de características que são particularmente relevantes, enfim, características que talvez sejam transversais à enfermagem como um todo, competências clínicas, enfim, competências pessoais, enfim, a prática de cuidados, etc. Mas depois aquilo que aqui neste quadro está azul e que se chamam o military skills, ou seja, as competências militares, que de alguma forma vão também em conta daquilo que são as necessidades de competências de alguma prática de enfermagem em contexto também civil. Estou a lembrar-me claramente do apoio humanitário, de situações de catástrofe, situações de emergência, nomeadamente extra-hospitalar, enfim, um conjunto de diferentes situações onde estas competências são também muito importantes. E também a questão da capacidade de liderança. Liderança também aqui clínica. E esta capacidade de liderança, pensada não só
para dentro de nós, para o grupo de enfermeiros, mas pensada para aquilo que é a organização que responde às necessidades de saúde da população. E, portanto, eu diria, repetindo aquilo que é o meu título, que a enfermagem civil e a enfermagem militar são duas faces da mesma moeda e que, embora reconheça aspectos específicos, nomeadamente no contexto, no setting onde os enfermeiros militares praticam a sua clínica, as competências genéricas são transversais. E aqui nós, quando eu digo nós, estou a falar dos enfermeiros em geral, da formação em enfermagem, podem ter enormes vantagens em também utilizar estas competências existentes nos nossos colegas enfermeiros militares e trazer também algumas dessas competências, algum desse treino para aquilo que é a formação em enfermagem ou até na área da saúde dita civil. Há uns anos atrás fui coordenador de um curso de pós-graduação em emergência, catástrofe de emergência e apoio humanitário, trauma, emergência e apoio humanitário, perdão, dirigido a profissionais de saúde, vários médicos, enfermeiros, enfim, outros profissionais de saúde, e em que um dos módulos era uma semana passada em contexto militar, com tudo aquilo que implica passar uma semana em contexto militar, dormir em camarata, responder rapidamente a determinados apelos. Isto foi possível graças a uma fantástica colaboração com a Escola de Sargentos de Caldas da Rainha, onde, efetivamente, estes nossos estudantes passavam uma semana. E essa experiência mostrou-me, efetivamente, o quanto aquilo que eu acabei de dizer é importante. Ou seja, aquilo que são as competências, e nomeadamente alguma prática existente a nível da enfermagem militar, tem um enorme potencial de enriquecimento para as competências dos enfermeiros em geral. Portanto, esta ligação, olhar estas duas enfermagens, perdoem-me a expressão, como duas faces da mesma moeda, é de facto muito rico, assim como, obviamente, a própria formação em enfermagem militar ganha, e ultimamente isso já tem acontecido, em também ter formação num contexto civil. Este casamento, esta aproximação, este reconhecimento que não há aqui duas enfermagens diferentes, apenas uma, é central para todos ganharmos e para conseguirmos trazer mais e melhores competências para a enfermagem e para a formação da enfermagem em Portugal e além fronteiras. Slide seguinte, por favor. E, portanto, aqui gostaria de fazer uma reflexão convosco. Já perceberam certamente que eu sou um enorme apologista, um enorme defensor, e já o sou há muitos anos, de que possa ser reconhecida uma especialidade em enfermagem militar. Os próprios documentos orientadores da Ordem, nomeadamente os documentos para a individualização das especialidades, permitem esse contexto. A enfermagem militar tem fundamentalmente um contexto de setting, de prática muito, muito específico, e é precisamente à volta desse setting, desse contexto de prática, que poderemos pensar e trabalhar uma especialidade em enfermagem militar, que é o que a mim me faria sentido. Até porque, e perdoem-me a crítica, nós continuamos em 2020 a ter exatamente as mesmas especialidades que tínhamos em 1980. É verdade que a Ordem foi criando subespecialidades ou áreas dentro de cada especialidade, mas continuamos com 6 colégios de especialidade. E a enfermagem de 2020 não é a enfermagem de 1980. E, portanto, este retrocesso que fizemos nos últimos anos relativamente às especialidades é algo que é prejudicial ao nosso desenvolvimento, é algo que é prejudicial à nossa inovação e é algo que é prejudicial àquilo que é a melhoria do valor social, económico, da enfermagem no país. E, portanto, eu não sou apologista de que a enfermagem militar seja uma competência acrescida, diferenciada ou avançada. Aliás, sou muito crítico em relação a essa distinção. Sou apologista, sim, que a enfermagem militar possa ser uma especialidade baseada precisamente naquilo que são os contextos específicos de intervenção do enfermeiro militar e baseada naquilo que são as competências que só o enfermeiro militar tem, como existente em qualquer outra especialidade. E, portanto, uma competência acrescida em enfermagem militar, na minha opinião, poderia aqui
menorizar o importante papel que a enfermagem militar tem, mais a mais se fosse uma acrescida diferenciada, em que, ao fim e ao cabo, uma competência acrescida diferenciada não é mais do que uma meia especialidade naquilo que é o modelo neste momento que nós temos, não é? Que temos o enfermeiro com competência acrescida diferenciada, um enfermeiro especialista e depois um enfermeiro especialista com competência acrescida avançada. Ora, esta divisão e esta distinção não é útil ao nosso desenvolvimento e muito menos é útil à enfermagem militar, para a afirmação da enfermagem militar, do papel que a enfermagem militar pode ter na resposta também às necessidades de saúde da população civil, porque as Forças Armadas servem a população, as Forças Armadas existem para servir as comunidades, a população portuguesa, e têm competências que têm que também ser postas a uso, nomeadamente competências específicas e, portanto, específicas que merecem uma especialidade. A seguinte, por favor. Aqui a questão da divisão. Nós temos, de facto, de repensar profundamente aquilo que é o nosso modelo de desenvolvimento profissional e, nesse repensar, paralelamente com outras áreas também muito, muito relevantes, repensar também aquilo que é a enfermagem militar e ousar, provavelmente vamos ter muitas resistências de muitos lados, mas eu comecei precisamente por falar pelas resistências no início da nossa conversa, ousar pensar a enfermagem militar como uma especialidade reconhecida pela nossa ordem, que é a organização que, enfim, regula a nossa atividade profissional. Slide seguinte, por favor. E aqui também, muito rapidamente, passar por um aspecto, até porque estou a terminar o meu tempo entretanto, um aspecto que gostaria de deixar em linha para complementar este pensamento. Ora, pode clicar, por favor. Obrigado. O que nós temos em Portugal a nível de formação em enfermagem é uma coisa que não lembra o diabo. O que nós temos, efetivamente, é uma formação base que é obrigatoriamente feita em Politécnico. Aliás, a enfermagem está lado a lado com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura, com a fitoterapia, como as únicas formações do ensino superior que são obrigatoriamente politécnicas, o que é uma coisa estranha e que herdamos desde o final da década de 80. E depois eu quero avançar, e o avançar no sentido de criar novo conhecimento, criar nova ciência, de ter níveis avançados de formação, nomeadamente a nível do mestrado e a nível do doutorado, é importante para o desenvolvimento de uma atividade profissional, de uma profissão, e para o seu reconhecimento, não só na academia, como também na ciência, na investigação científica, e como também na sociedade em geral. Pois bem, nós somos obrigados a fazer metade do nosso percurso em Politécnico e depois, se quisermos continuar, somos obrigados a fazer a outra metade no universitário. E isto não bate a bota com a perdigota, porque quem deve ensinar aquilo que é a formação mais avançada, nomeadamente o doutoramento, os mestrados também, são as pessoas que estão também ligadas à formação base. Portanto, este sistema binário que nós temos é, na minha opinião, uma tremenda confusão e que, nomeadamente em relação à enfermagem, não respeita minimamente aquilo que são as nossas necessidades. E isto também tem o tal reflexo naquela difícil tarefa que foi conseguir explicar às nossas hierarquias, nomeadamente às nossas hierarquias militares, o porquê é que um enfermeiro tem também funções e um papel que se enquadra nas funções de oficial nas Forças Armadas. Slide seguinte, por favor. E repensar isto, pode clicar novamente, por favor, e repensar isto significa também pensar este modelo paralelo, que é uma proposta que eu vos deixo. Reparem, nós neste momento temos uma formação pré-graduada, enfim, que é genérica, de enfermagem de 4 anos, 240 CTS, mestrado de ano e meio a 2 anos, e depois os doutoramentos que estão estipulados, como sabem, pelo menos de 3 anos, 180 CTS. Pois bem, aquilo que eu defendo é que possa ser, primeiro, repensado o sistema binário, claramente, e repensar o sistema binário significa, de facto, olhar para a evolução que ele teve, nomeadamente desde a década de 80, e conseguir construir uma pirâmide coerente a nível de formação académica. Uma pirâmide coerente a nível de formação académica que case, que esteja
coerentemente ligada com uma pirâmide coerente de desenvolvimento profissional. Ou seja, com o desenvolvimento de competências a nível básico, enfim, eu chamo-lhe aqui tirocínio, fui roubar este termo à minha experiência militar, mas ao fim e ao cabo, no sentido de um período experimental, se quiserem. O internato em enfermagem, que está neste momento legislado pela nossa Ordem dos Enfermeiros, mas que ainda não viu a luz do dia, e temos que pensar também muito bem como é que ele pode ser organizado, e aqui também a questão, depois, naquele topo azul, de conseguirmos trazer aqui, numa fase mais avançada, investigação aplicada em contexto clínico. E isto também é associado, obviamente, àquilo que são as diferentes categorias, as diferentes especializações que a enfermagem tem, na base da pirâmide, obviamente, o enfermeiro, a seguir o enfermeiro especialista, e eu ousar fazer uma coisa que em Portugal nunca tivemos coragem de fazer, que é assumir claramente que há competências avançadas em enfermagem, chamada Advanced Nurse, e aqui não estou a falar de uma competência acrescida avançada, estou a falar claramente de um Advanced Nurse, ou de um Advanced Nurse Practitioner, tem um modelo e uma definição claramente definida em muitos países mais fenwickianos que o nosso. E agora olhem para estas 6 pirâmides e pensem na enfermagem no geral, incluindo também aqui a enfermagem militar. Ora, aquele topo que está ali a azul permite que, naquele topo a azul, eu consiga dar diferenciação às diferentes áreas de intervenção do enfermeiro, nomeadamente à área de enfermagem militar. Portanto, claramente, esta possibilidade de lançar em Portugal os DNP, os Doctor in Nursing Practice, ou seja, um doutoramento profissional, que é outro problema com muita resistência no nosso país, com muito agente a discordar, mas que efetivamente permite eu desenvolver competências de investigação e novo conhecimento numa realidade clínica prática e pensando na enfermagem militar, nomeadamente como especialidade, num contexto clínico e prático, em contexto militar. E desta forma, reforçar a evidência e reforçar aquilo que é a segurança científica e prática, em termos clínicos, da enfermagem militar. Slide seguinte, por favor. E, portanto, isto é possível ser feito. Os nossos estatutos, a nossa Ordem dos Enfermeiros, no seu artigo 3º, diz claramente isto. E, portanto, é possível fazer isto, é possível, efetivamente, garantir este processo e, cumprindo este artigo 3º, dando também relevo à enfermagem militar como especialidade, assim como outras áreas de especialidade importantíssimas e relevantes para a nossa atividade profissional, conseguir aqui desta forma mostrar também a outros que não enfermeiros, mas também aos próprios enfermeiros, aquilo que é a relevância do que fazemos no nosso dia-a-dia. Slide seguinte. E, portanto, o desafio que eu deixaria é este. E a pergunta, deixo com ponto de interrogação. Enfermagem militar, para onde? Por onde e como? Enfim, nós estivemos aqui a ouvir a senhora enfermeira Ana Fonseca, a senhora Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros, a falar eventualmente num possível reconhecimento de competência acrescida. Eu, permita-me discordar, gostaria que nós também pudéssemos ir na mesa numa discussão clara, construtiva e rigorosa, pegando naquilo que são os modelos e os documentos informadores da profissão, pensar na enfermagem militar como uma especialidade pela sua especificidade e traçar também aqui um percurso formativo que possa levar a este processo e que possa até ser frequentado por enfermeiros que não militares, assim como os enfermeiros que não militares devem, na minha opinião, tomar parte também da formação dos enfermeiros militares, devem também tomar parte na formação dos enfermeiros não militares, pelas competências que falava há pouco. E, portanto, eu não sei para onde, não sei por onde, não sei como, sei onde gostaria de chegar. E provavelmente esse é a primeira regra para conseguir fazer um caminho, não é? Quando eu me tento orientar no território inimigo, tendo por base uma bússola ou um azimute, eu sei onde quero chegar. Muitas das vezes não sei como chego lá, mas sei onde quero chegar e tenho as competências necessárias para conseguir chegar lá. Pois bem, meus amigos, os enfermeiros, civis e militares, portanto, os enfermeiros no geral, têm essas competências, basta que o queiramos fazer
e basta que quem regula a nossa atividade profissional tenha a ousadia de mudar e tenha a ousadia de pensar diferente. Slide seguinte. Pode passar muito rapidamente. Repito novamente aquilo que efetivamente, isto é meramente um resumo, é importante, um caminho pensado para as pessoas, independentemente de falarmos em enfermagem civil ou militar, falamos exatamente a mesma coisa, falamos em enfermagem, falamos em enfermeiros, para todos devemos estar exatamente no mesmo barco, com o mesmo destino naquilo que ao desenvolvimento da enfermagem nos diz respeito. Slide seguinte. E assim me despeço. Gostaria, antes de mais, de voltar a agradecer à APEM o honroso convite. Foi um gosto, não só como enfermeiro, mas também como, enfim, como antigo militar, não sei se esta expressão se pode dizer, porque eu continuo-me a sentir paraquedista. Tenho a minha boina bem exposta lá em casa permanentemente, portanto, continuo-me a sentir também. O mundo militar ensinou-me muita coisa, ensinou-me muitas competências que eu utilizo ainda hoje na minha prática, quer na minha atividade clínica, quer na minha atividade docente e, fundamentalmente, na minha atividade de gestão. E, portanto, meus amigos, claramente, a enfermagem civil e a enfermagem militar são uma mesma coisa, com settings diferentes, e precisamente por ter settings diferentes, sendo a mesma coisa, é que merece ser pensada, ousada, para uma futura especialidade em enfermagem. Muito obrigado.